De repente, Frodo viu adiante um abismo escuro. No fim do salão, o chão desaparecia e caía numa profundidade desconhecida. A porta externa só podia ser atingida por uma estreita ponte de pedra, sem parapeito ou qualquer proteção, que cruzava o abismo num arco de 15 metros. Era uma antiga defesa dos anões contra qualquer inimigo que pudesse tomar o primeiro salão e as passagens externas. Só poderiam atravessá-la em fila indiana. Gandalf parou na ponta e os outros vieram atrás, todos juntos. Vá na frente, Gimli, disse ele. Depois Pippin e Merry, sempre em frente e subindo a escada que fica depois da porta. Flechas caíam em meio ao grupo. Uma atingiu Frodo e, encontrando resistência, ricocheteou no ar. Uma outra perfurou o chapéu de Gandalf e ficou ali, como uma pena preta. Frodo olhou para trás. Além do fogo, vinha um enxame de figuras negras. Parecia haver centenas de orcs. Brandiam lanças e cimitarras, que brilhavam vermelhas como sangue à luz do fogo. Dum, dum, batiam os tambores, cujo som ia ficando cada vez mais alto. Dum, dum. Legolas se virou e preparou uma flecha, embora a distância fosse grande demais para seu pequeno arco. Puxou a corda do arco, mas sua mão caiu e a flecha escorregou para o solo. Ele deu um grito de desespero e medo. 2 grandes trolls apareceram. Traziam grandes lajes e jogaram no chão para servir de passarela por cima do fogo. Mas não foram os trolls que encheram o elfo de medo. A multidão de orcs se abriu e se amontoou do lado, como se eles próprios estivessem com medo. Alguma coisa vinha atrás. Não se podia ver o que fosse. Era como uma grande sombra, no meio da qual havia uma forma escura, talvez humanoide, mas maior. Poder e terror pareciam estar nela e ao seu redor. As chamas bramiram para saudá-la e se ergueram à sua volta. Uma nuvem negra rodopiou, subindo no ar. A cabeleira esvoaçante se incendiou, fulgurando. Na mão direita, carregava uma espada com uma língua de fogo cortante. Na mão esquerda, trazia um chicote de muitas correias. Ai, ai! Gemeu Legolas. Um Balrog vem vindo! Gimli olhou com os olhos esbugalhados. A ruína de Durin! Gritou ele, deixando cair o machado e cobrindo o rosto. Um Balrog! Murmurou Gandalf. Agora eu entendo! Perdeu o equilíbrio e se apoiou no cajado. Que má sorte! E eu já estou exausto! A figura escura envolvida em fogo corria em direção a eles. Os orcs gritavam e avançavam para a passarela de pedra. Então Boromir levantou sua corneta e a tocou. Forte desafio soou e retumbou como um grito de muitas gargantas sob o teto cavernoso. Por um momento, os orcs estremeceram e a figura de fogo parou. Então os ecos se extinguiram de repente, como uma chama apagada por um vendaval, e o inimigo avançou outra vez. Para a ponte! Gritou Gandalf, recobrando as forças. Fujam! Este é o inimigo além das forças de qualquer um de vocês! Preciso proteger o caminho estreito! Fujam! Aragorn e Boromir não obedeceram ao comando, e ainda ficaram onde estavam, lado a lado, atrás de Gandalf, na extremidade oposta da ponte. Os outros pararam bem na passagem da ponta do salão e se viraram, incapazes de deixar seu líder sozinho, enfrentando o inimigo. O Balrog alcançou a ponte. Gandalf parou no meio do arco, apoiando-se no cajado com a mão esquerda, mas na outra mão brilhava Glandrin, fria e branca. O inimigo parou outra vez, enfrentando-o, e a sombra à sua volta se espalhou como 2 grandes asas. Levantou o chicote e as correias uniram e estalaram. Saía fogo de suas narinas. Mas Gandalf ficou firme. Você não pode passar! Disse ele. Os orcs estavam quietos e fez-se um silêncio mortal. Sou um servidor do fogo secreto que controla a chama de Anor. Você não pode passar. O fogo negro não vai lhe ajudar em nada, chama de Udum. Volte para a sombra. Não pode passar.
O Balrog não fez sinal de resposta. O fogo nele pareceu se extinguir, mas a escuridão aumentou. Avançou devagar para a ponte e de repente saltou a uma enorme altura e suas asas se abriram de parede a parede. Mas ainda se podia ver Gandalf brilhando na escuridão. Parecia pequeno e totalmente sozinho, uma figura cinzenta e curvada, como uma árvore encolhida perante o início de uma tempestade. Saindo da sombra, uma espada vermelha surgiu, em chamas. Glandring emanou um brilho branco em resposta. Houve um estrondo e um golpe de fogo branco. O Balrog caiu para trás e sua espada voou, partindo-se em muitos pedaços que se derreteram. O mago se desequilibrou na ponte, deu um passo para trás e mais uma vez ficou parado. Você não pode passar! Disse ele. Num salto, o Balrog avançou para cima da ponte. O chicote zunia e chiava. Ele não pode ficar sozinho! Gritou Aragorn, de repente, correndo de volta ao longo da ponte. Elendil! Gritou ele. Estou com você, Gandalf! Gondor! Gritou Boromir, correndo atrás dele. Nesse momento, Gandalf levantou o cajado e, gritando bem alto, golpeou a ponte. O cajado se partiu e caiu de sua mão. Um lençol de chamas brancas se ergueu. A ponte estalou. Bem aos pés do Balrog se quebrou, e a pedra sobre a qual estava caiu dentro do abismo, enquanto o restante permaneceu, oscilando, como uma língua de pedra estendida no vazio. Com um grito horrendo, o Balrog caiu para a frente, e sua sombra mergulhou na escuridão, desaparecendo. Mas, no momento em que caía, brandiu o chicote, e as correias bateram, e se enrolaram em volta dos joelhos do mago, arrastando-o para a borda. Ele perdeu o equilíbrio, e caiu, agarrando-se em vão à pedra, e escorregou para dentro do abismo. Fujam, seus tolos! Gritou ele, e desapareceu. As chamas se apagaram, uma escuridão vazia dominou o ambiente. A comitiva ficou presa ao solo, horrorizada, olhando para o buraco. No momento em que Aragorn e Boromir voltavam correndo, o resto da ponte se partiu e caiu. Com um grito, Aragorn os despertou. Venham! Vou conduzi-los agora! Chamou ele. Devemos obedecer à última ordem dele. Sigam-me! Avançaram alucinadamente, subindo aos tropeços a escada atrás da porta. Aragorn na frente, Boromir atrás de todos. No topo ficava uma passagem ampla, que produzia ecos. Por ela fugiram. Frodo escutou Sam chorando ao seu lado, e então percebeu que ele próprio estava chorando, enquanto corria. Dum, 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 os tambores batiam atrás, lamentosos agora, e lentos. Continuaram correndo. A luz aumentava diante deles. Grandes fendas se abriam no teto. Correram mais rápido. Passaram para dentro de um salão, claro com a luz do dia, que entrava pelas altas janelas do lado leste. Passaram pelas portas enormes e quebradas, e de repente se abriu diante deles os grandes portões, um arco de luz fulgurante. Havia uma guarda de orques agachada nas sombras, atrás dos grandes postes de vigia, que seguiam dos dois lados, mas os portões estavam arrebentados e destroçados. Aragorn derrubou ao chão o capitão deles, que estava em seu caminho, e o resto fugiu de medo de sua ira. A comitiva passou pelos orques correndo, e não deu atenção a eles. Correram para fora dos portões, e desceram os grandes degraus, amplos e desgastados pelo tempo, o limiar de Moria. Assim, finalmente, depois de perdida todas as esperanças, viram o céu aberto e sentiram o vento batendo em seus rostos. Não pararam até alcançarem uma boa distância das muralhas. O vale do riacho escuro se estendia ao redor. A sombra das montanhas sombrias se projetava sobre ele, mas ao leste havia uma luz dourada sobre a terra. Não passava 1 hora do meio-dia. O sol brilhava, as nuvens estavam altas e brancas. Olharam para trás. A boca do arco dos portões bocejava sobre a sombra da montanha. As batidas dos tambores retumbavam, fracas e distantes sob a terra. Dum! Uma fumaça fina e preta subia no céu. Não se via mais nada. O vale ao redor estava vazio. Finalmente, a tristeza tomou conta deles, que choraram por muito tempo, alguns em pé e quietos,
alguns atirados ao chão. Dum, dum. As batidas dos tambores foram ficando mais fracas, até que não se ouviu mais nada.